porque o presidente da Câmara, Enzo Samuel, falou sobre a escolha do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso mesmo. A Câmara de Vereadores em Teresina está discutindo orçamento. E, além das prioridades dos vereadores para as diretrizes de 2024, que também foram tratadas pelo presidente da Câmara, Enzo Samuel. Enzo conversou com Paula Sampaio e falou a respeito das estratégias para fazer andar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tivemos uma audiência com a presença do ministro João Henrique ontem aqui na Câmara Municipal de Teresina. Estive conversando com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, com o vereador Alan Brandão, e tudo indica que essa relatoria ficará com o vereador Marquinhos Costa. Ano passado, a gente observou uma discussão bastante alongada em relação ao orçamento entre a Câmara e a Prefeitura. Os vereadores tinham uma opinião sobre a destinação dos recursos, a divisão dos recursos da Prefeitura outra. Neste ano, essa discussão deve ser mais pacificada. Já há algum entendimento dos vereadores acerca dessa questão? Olha, na verdade, a gente sempre vai travar esse debate da melhor forma possível. Quando a gente prepara o orçamento para o ano que vem, a gente já prepara pensando principalmente naquelas áreas que são mais necessitadas e que precisam. Por exemplo, no ano passado nós fizemos um remanejamento no orçamento para a pasta da Secretaria, para a S-Trans, que é a pasta que cuida do transporte público em nossa capital. Por quê? Porque a gente enxergava que o transporte passava por uma grande crise e ele precisava de mais investimentos. Então isso tudo depende do momento, da situação que a gestão se encontra e as principais crises a serem superadas. Hoje nós temos uma grande preocupação não somente com o transporte público, que, diga de passagem, ainda não superamos os problemas do transporte público, ainda temos problemas na área da saúde. Você percebe que na saúde a gente, quando se dirige a um BS, faltam medicações simples, como dipirona, como para pessoas que têm hipertensão, diabetes. Esse é um problema que a gente deve encarar de frente, saber o que está provocando e como podemos apontar essas soluções. E você tem também ainda o problema da questão do lixo, que eu acredito que seja mais um problema de organização. Bom, está aí o presidente Enzo Samuel, que faz algumas observações, mas também aponta, Paula, as prioridades do orçamento para 2024. Joelson, eu acho que dessa entrevista e da escolha do relator também, a gente pode aprender aqui 2 pontos. A primeira que é a escolha do vereador Marquinhos Costa para ser o relator, ou seja, quem aponta como de fato esse documento será votado, aprovado ali pelos vereadores. O Marquinhos Costa, que é da base do prefeito Doutor Pessoa e inclusive está em processo de indicar um espaço importante na gestão, que inclusive a gente vai falar aqui um pouco mais tarde. Mas também relembrar da situação que aconteceu no ano passado, da votação do orçamento. A sessão, ela teve inclusive ali que se estender um pouco o período de trabalho dos vereadores para a votação desse orçamento. E esse ano a gente acrescenta mais uma situação, que é essa formação de uma frente de oposição ao prefeito Doutor Pessoa. A bancada de oposição dele cresce na Câmara. E também essa informação que nos foi repassada pelo secretário de Planejamento, João Henrique, que são essas perdas na ordem de 300 milhões, caso não haja ali uma recomposição do orçamento. Então, talvez não seja uma tramitação tão tranquila. Inclusive, os vereadores se reuniram ontem, vereadores da Comissão de Finanças, para já definir o nome dessa relatoria, o trabalho que será feito. E o que eu ouvi ali de alguns vereadores que ainda se debruçam sobre essas questões é que deve haver, sim, questionamentos sobre os percentuais que a Prefeitura colocou, por exemplo, para a saúde e outras áreas que eles consideram importantes. O Elivaldo Barbosa, o debate deve ser mais difícil? Vai sim, porque normalmente a LDO é uma tramitação tranquila. Ela tem ali uma base para a lei orçamentária que é elaborada no segundo semestre. Aí sim é que às vezes alguns conflitos aparecem, emenda parlamentar, orçamento popular no caso da prefeitura, e aí a discussão, o debate é mais acalorado. Agora o problema é porque essa LDO já é bem diferente, conforme apontou aqui a Paula, da que foi aprovada no ano passado, né? Traz alterações envolvendo setores importantes como a saúde. Então essa discussão pode já levar a emendas, a mudanças, já nessa fase de tramitação. A LDO tem até o final do mês, até meados de julho,
antes do recesso parlamentar, para a Câmara Municipal aprovar e, assim, criar a condição necessária para a apreciação da lei orçamentária no segundo semestre. Bom, deixa eu colocar agora aqui as informações na tela, que fez referência a Paula, e aí eu quero a posição de vocês, porque nós vamos falar agora de divisão da SAAD Sudeste, a geopolítica das SAADs. Vamos falar aqui a respeito desse assunto. SAAD Sudeste vai ser subdividida, SAAD 1 e SAAD Sudeste 1, SAAD Sudeste 2. A SAAD Sudeste 1 terá a indicação do vereador Capitão Roberval Queiroz, no União Brasil. Vai envolver a região dos bairros Renascença, Parque Poti e Taboca. A extensão, 28 quilômetros, ou seja, 57% do que hoje é a SAAD Sudeste. A informação trazida por Paula Sampaio. A outra tela mostra que na SAAD Sudeste 2, aqui é agora outra SAAD, a indicação dos vereadores Marquinhos Costa e Alain Brandão. Gerenciará a região do Dirceu 1 e 2, portanto, a região ali vamos dizer, inicial da região do Grande Dirceu, Gurupi, Todos os Santos. Extensão territorial, 23 quilômetros, é menor. E percentualmente, 43% do território das duas SAAD juntas. Dois vereadores dividindo 43%, enquanto um vereador só 57%. Paula, essa é a solução encontrada por doutor Pessoa para acomodar as lideranças, Paula? Olha, Joelson, hoje conversei com uma fonte, o Elivaldo também na Câmara Municipal, e desde então, a SAB, inclusive, também trouxe aqui a informação de que essas nomeações, elas iriam desacelerar, demorar um pouco, e no caso da SAAD Sudeste 1 e 2, que já teve as suas nomeações ali da SAAD 1, estava passando por essa divisão. Inicialmente se cogitou até fazer esse meio a meio, levando ali em consideração a avenida... Qual é o nome da avenida? Noé Mendes. Noé Mendes, levando em conta ali a avenida Noé Mendes, mas o que foi que se levou em conta? De que alguns bairros, eles ficariam sob a gestão de duas SAADs. Ou seja, uma casa, de um lado teria um problema, acionaria um superintendente, do outro acionaria outro, isso sendo é uma situação... bairro, né? Exatamente, uma situação que não foi acordada. Então, se fez um outro mapa. E hoje os vereadores tiveram uma reunião pela manhã para fazer esse acerto e ficou essa divisão que está sendo estudada para ser acordada entre os vereadores. Agora, outra informação também, levando em conta, de que a SAAD 1 ela tem uma extensão territorial maior que a SAAD 2. No entanto, em termos de densidade de população, a SAAD 2 ela é muito mais contemplada. E... claramente, os vereadores buscam ali contemplar as suas bases também, reunir a atenção e a simpatia dessas pessoas que serão contempladas por ação das SAADs, que são verdadeiras subprefeituras, também são mais contemplados, de certa forma, com reflexos nas eleições de 2024, Joelson. Sávia, muita discussão, muita conversa, 2 quarteirões para cá, 2 para lá, a rua que corta é essa, que não é, a minha SAAD tem mais pessoas, a tua tem menos. Tudo isso é assunto superado. Agora a Prefeitura vai ter, depois que a Prefeitura anunciou, novo secretário da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, novo secretário de Comunicação, subdivisão das SAADs. Podemos enxergar um caminho um pouco mais pavimentado para a gestão de doutor Pessoa daqui para frente? Olha, ainda não, Joelson. Eu vou lembrar que Maquiavel, né? Ele fala que todo governante, o príncipe, ele tem que contar com a virtude, que são as estratégias, você planejar o que vai acontecer, e a fortuna, que basicamente é a sorte. Atos imprevisíveis e você precisa lidar com isso. Então, o doutor Pessoa precisa contar com a virtude e com a fortuna, né? Com a estratégia e com a sorte. E a grande questão é que os nomes que fazem parte hoje do grupo do prefeito, eles também estão sendo assediados por outros grupos políticos. Essas conversas acontecem e acontecem levando em conta formação de chapa para vereador, quem pode dar mais estrutura, quem realmente vai fazer chapas competitivas, quais são esses partidos. Então, acho que esse cenário ele ainda está sendo construído. E como aconteceu essa semana aquela conversa do vereador Vinícius Ferreira com o deputado Jeová Alencar para costurar aí um apoio do PSD, não prosperou, mas a conversa aconteceu. Então, a gente vê que o doutor Pessoa ainda tem espaço na Prefeitura de Teresina
para colocar aliados ou futuros aliados. Pouco se falava da Secretaria de Economia Solidária, mas era uma pasta que realmente pode ainda vir a ser ocupada. Se não for pelo PSD, deve ser por outro aliado. Então, esse grupo ainda deve sofrer mudanças, acredito, só que num ritmo diferente. As maiores, as principais, as mais robustas já aconteceram. As outras vão ser pontuais.